E aí pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao Azure Cloud Space. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o Azure Backup, né, mais especificamente aí sobre o Mars. Vou passar poucos slides aí para contextualizar um pouco sobre o tema. Vou deixar na descrição do vídeo as documentações, né, o URL para as documentações da Microsoft referente ao Mars. Então quem quiser se aprofundar um pouco mais pode dar uma olhada aí nesses links ou também pode deixar um comentário aí no vídeo que eu respondo assim que possível. Beleza? Vamos lá. Então o que é esse carinha aí, né? O que é o Mars? Ele é um serviço, ele faz parte do serviço de Azure Backup, né? Então quem for utilizar ele já vai estar usando o serviço em nuvem, né? Ele acaba sendo até um grande carro-chefe, assim, né? Uma porta de entrada para as empresas poderem ir para a nuvem. Né? Muitas empresas aí começam com a questão do backup, então ele acaba ajudando nisso também. Ele é uma ferramenta para ambientes on-premise, né? Então se você quer fazer backup aí de servidores ou de desktops, laptops da sua empresa, da rede local, é possível utilizar, né? O objetivo dele é em cima desses pontos, né? Inclusive é muito utilizado para a questão de fazer backup de laptops de diretores, né, de usuários VIPs. Então, o uso dele para esses fins aí é bem interessante. Ele é uma console simples, né? Vocês vão ver que a console dele é muito semelhante à do Windows Backup. Se não for a mesma console, é praticamente a mesma tela. E ele tem algumas limitações, né? Então você vai ver ali nos próximos slides que ele tem duas limitações aí principais que a gente vai falar em seguida. Ele tem aquelas opções de retenção de dados, como outras soluções de backup, então você pode reter ele aí por uma quantidade de dias, de semanas, de meses, né, de anos. Isso é possível através da ferramenta. A questão da transferência de dados, ele se dá de forma ilimitada com relação a custo, então você não tem um custo para transferir esses dados, o custo de transferência não há. Você vai pagar por quantidade de instâncias que você faz backup e também pela quantidade de dados armazenados, né, que vão ficar aí no serviço de nuvem. Então essas são as duas formas que a solução faz a cobrança aí. É uma forma segura de fazer backup, né? Você vai ver que tanto para fazer a configuração você precisa de uma credencial, um arquivo de credencial para fazer o registro desse servidor até o serviço do Azure Backup, né? E também o momento que faz a realização das cópias de dados, né? Que são os backups, é feito de forma criptografada, então é um ambiente seguro aí para poder fazer o uso. Você não precisa se preocupar onde esses dados vão ficar armazenados, você não precisa criar um storage account, né, para cada tipo de dado, para cada servidor. Isso é feito de forma automática, o Azure faz isso para você. Né, ele faz todo o gerenciamento da questão da retenção dos dados, no momento que o dado vai expirar. Né, isso tudo é transparente, você só precisa criar sua rotina e acompanhar aí se os jobs estão sendo executados com sucesso. E onde que a gente consegue aplicar, né? Então, como eu falei, ele é uma aplicação um pouco mais simples, né? Ele não consegue fazer, por exemplo, um backup a nível de aplicação, não consegue fazer um Exchange, um SharePoint, um Active Directory, né? Ele faz de pastas e arquivos de um volume inteiro ou do System State, tá? Então, são essas três opções que a gente tem aí para utilizar o Mars e poder fazer backup desses tipos de dados aí, tá? E o processo do backup dele, né? Como é que funciona? Então, primeiramente, a gente tem que criar um Recover Service Vault dentro da nossa subscription do Azure, né? Então, a gente vai lá, baixa um agente referente ao Mars, baixa também o arquivo de credencial, tá? Instala esse agente no servidor, registra esse servidor no Recover Service Vault que você criou com esse arquivo de credencial. Então esse arquivo de credencial já vai apontar qual que é a tua subscription, né? Em que região que está, qual que é o teu vault de backup. Então esse arquivo ele já faz o apontamento para onde os dados têm que ser jogados e ele já faz o registro desse servidor dentro desse vault de backup, tá? E por fim você cria configura uma rotina e executa ela, e então seus dados vão ser enviados para a nuvem. E os dois pontos que eu falei são dois pontos principais aí, que ele não tem compatibilidade com o ambiente Linux, tá? É só com o sistema operacional Windows. Ele funciona tanto para servidor quanto para
para máquinas cliente, né? Eu até na descrição eu vou deixar uma das URLs, é a matriz de compatibilidade dele, então dá para ver lá, mas se eu não me engano o 8, o Windows 8, 8.1 e 10 são compatíveis. O 11 acho que ainda não aparece, mas provavelmente é compatível. E eu acho que do 2008 R2, 2012 R2, 2016 e o 2019 também estão na lista. 2022 ainda, se não me engano, não aparece, mas acredito também seja compatível. E a questão do gerenciamento dele, né? Você não tem uma console central de gerenciamento para poder verificar os seus jobs, né? Se eles foram até para ver se eles foram rodados com sucesso ou não, isso é possível através do portal. Mas você não consegue, por exemplo, disparar um job através do portal, né, ou cancelar, fazer algum tipo de restauração através dele. Isso tudo você tem que fazer através da console do Mars, então é de forma individual. Então, em cada máquina ou servidor que você faz a instalação e você precisa fazer um restore ou fazer alguma configuração, assim como alterar a rotina de backup, né, referente à sua política, você vai ter que fazer de forma individual. Então não tem aquelas consoles de ferramentas de backup onde a gente consegue gerenciar todos os itens por ali. Tá? Então esses são os dois pontos aí que acabam sendo pontos fracos da ferramenta, né? Mas ele atende aí o que a gente precisa fazer um backup aí de uma máquina, de um servidor de forma pontual, é possível utilizar essa ferramenta. Muitos clientes têm utilizado, tá? Então e acaba tendo um custo-benefício bem interessante, então acho que vale a pena testar, ver se faz faz frente aí ao seu negócio, né? Se ele atende o que você precisa e se for aceito e bem configurado aí você pode fazer uso dele. E bora lá pro Lab, né? Vamos ver como é que ele funciona, vamos entender como que a gente configura, né? E vamos executar uma rotina e também fazer uma restauração. Vocês vão ver que é bem simples, é uma ferramenta bem tranquila. Bora lá. Estou com o portal aberto aqui. Deixa eu... Aqui eu tenho o Resource Group, tá ok. Tá esse cara aqui. A primeira coisa então que a gente vai fazer é criar um Recover Service Vault. Então vamos clicar aqui em Recover Service Vault. Eu não tenho nenhum. Vamos clicar para criar um. Vamos selecionar aqui o nosso Resource Group, que já estava criado. Vamos dar um nome aqui para ele. Vamos dar, acho que RSV, de Recover Service Vault. Vou botar aqui Demo Backup. Não, Demo Mars. Beleza. Não vamos criar tag nesse momento, apesar de ser recomendado. Mas como é só um laboratório, a gente não vai criar agora. E vamos mandar criar. Vamos só aguardar a criação. Ok. Nosso Recover Service Vault foi criado. Então aqui tem primeiramente uma tela de overview, né? A gente pode verificar algumas informações de backup nessa tela. Esse Recover Service Vault serve tanto para itens de backup quanto de ASR, né? De Site Recovery. Então a questão aí de produção de dados e recuperação é através dessa ferramenta. A gente começa aqui pela questão do backup, né? Mas eu vou fazer isso através da máquina que eu já vou configurar, porque eu vou precisar baixar o client e a credencial e eu já vou fazer direto no servidor. Poderia fazer por aqui também, pegar esse arquivo e copiar para dentro do servidor, mas já que eu vou ter que configurar lá na máquina, eu já vou conectar nesse servidor e fazer essa instalação. Isso aqui é uma máquina virtual do Azure, é claro que eu poderia utilizar a ferramenta, a solução de backup nativo, né? Fazer por aqui, ele faria o backup da máquina virtual completa, como um todo, mas vamos supor que essa daqui é uma máquina que está no ambiente local, né? Ela não está dentro do Azure, e a gente precisa fazer o backup dela. Deixa eu baixar aqui o RDP para conexão. Ele abriu na minha outra tela aqui, deixa eu digitar a senha, eu já puxo para essa segunda tela. Então a gente vai conectar no portal aqui dentro do servidor, porque a gente já vai baixar o agente do Mars e fazer a instalação aqui dentro dele.
Ok, vamos aqui no Recover Source Vault, está aqui. Vamos aqui na opção de backup. E aqui a primeira questão é onde está o teu workload, onde é que ele está rodando? Ele está no Azure, né? Está no Stack Hub, no Stack HCI, no nosso caso está no ambiente on-premise. E aqui ele nos pergunta, né, para qual que é mais especificamente qual que é o workload, né? Essas outras ferramentas aqui, o Azure, ele faz backup de todas essas soluções, né? E dependendo do que você escolhe aqui, ele vai te direcionar qual que é a solução que o Azure Backup vai utilizar. No nosso caso, a gente vai selecionar Files and Folders e ele vai nos informar que devemos baixar o agente do Mars, tá? Se a gente utilizasse uma outra informação, selecionasse uma outra opção, seria uma outra ferramenta. Então aqui ele dá algumas etapas, né? A primeira etapa é baixar o client, então a gente vai clicar aqui, ele vai começar a baixar, ele tem um tamanho razoavelmente pequeno, 44 megas. E a gente vai fazer o download aqui dessa chave que vai nos permitir fazer o registro com o nosso Vault, desse servidor com o Vault de backup. Então eu vou mandar clicar em instalar aqui já. Nessa primeira tela aqui ele nos mostra, né, o local de instalação, e esse cache location aqui, com esse diretório Scratch, é o local onde ele utiliza para fazer manobra dos dados, né, antes de levar para a nuvem. Então ele coloca aqui como cache enquanto ele está fazendo e depois ele leva para a nuvem, e esse diretório tem que ter pelo menos de 5 a 10% de espaço disponível referente ao tamanho do teu backup, né? Então se o teu backup aí tem uns 10 GB, vai ter que ter pelo menos uns 500 megas disponível aí nesse diretório, no caso aqui no C2 pontos, para que ele tenha esse espaço aí de manobra, possa levar os dados para o Azure. Caso você tenha um proxy aí na sua rede local, você pode fazer a configuração por aqui também. Aqui é a questão de manter a aplicação atualizada, né? É recomendado, no nosso caso eu vou colocar aqui que não, porque é só um teste, mas pode manter ele como sim. E aqui são dois pré-requisitos que esse servidor já tem, que é o .NET Framework 4.5 e o PowerShell. São aí dois pré-requisitos para a ferramenta, para o uso da ferramenta. Vamos só aguardar a instalação e aí a gente vai seguir para o registro desse servidor dentro do Vault. Aqui é rápido até. Ok, ele já finalizou. Vamos clicar aqui para registrar. E aí ele vai nos perguntar sobre esse arquivo aqui que foi baixado, né, que é um arquivo de credencial, e ele vai ter informações aí sobre a nossa subscription e para qual Vault ele deve levar essas informações do backup. Nosso caso aqui está salvo em downloads, vamos clicar aqui nela e dar um open. Ele vai validar o arquivo, então ele já reconheceu aqui o nosso Vault de backup, a região, a subscription e a data de expiração desse arquivo, né? Então normalmente esse arquivo tem 10 dias aí de data de expiração. Se passar dessa data você tem que vir aqui e baixar outro, tá? Essa senha aqui a gente deve criar para ele gerar um arquivo que vai ser o arquivo de passphrase para fazer a restauração dos dados. Então essa etapa aqui é bem importante, né? Normalmente a gente manda gerar a senha aqui. Você pode digitar uma senha também se quiser, né? E a gente vai salvar, nesse caso aqui, no desktop. Ele vai reclamar que a gente está salvando no desktop porque eu estou salvando a chave que vai fazer a restauração do backup no mesmo servidor. Então se eu perder o servidor eu perco a chave junto, né? Isso não é nem um pouco recomendado. Então você tem que salvar essa chave em outro local. O local mais recomendado aí dentro do Azure é um Key Vault, por exemplo, né? Mas você pode salvar aí num OneDrive, né? Num Dropbox da vida, mas em um local que não seja na máquina, que ele vai até vai reclamar aqui, vai perguntar se tem certeza. Como é um teste aqui, a gente vai dizer que sim. E aí ele vai seguir para o registro, né, onde ele vai lá dentro do Azure, né? Vamos supor que essa máquina seja uma máquina local. Não precisa ter VPN para isso, tá? Não precisa, né, a máquina está dentro do Azure. Através dessa ferramenta e basta ter internet, claro. E com esse arquivo de credencial ele já vai até o Azure e faz o registro dessa máquina lá na tua subscription. Vamos só aguardar o registro aí para poder prosseguir. Ok, levou aqui menos de 1 minuto para ele fazer esse registro. Ele volta a informar aqui, ele dá um warning, né?
que o passphrase não deve estar salvo, né, no mesmo servidor aí que eu estou utilizando para fazer o backup, né, é um risco. Mas no nosso caso, como eu já comentei, é um teste, a gente vai seguir assim. Vou deixar essa opção habilitada para ele já abrir a console do Mars. Vou minimizar essa janela. E veja, essa é a console, né, praticamente idêntica à do Windows Backup. Então é uma ferramenta simples, ele tem algumas opções aqui em propriedades. Você pode alterar, né, enquanto você ainda tem acesso à máquina, você pode alterar a senha e salvar em algum outro local um novo arquivo. Configurações de proxy. Essa opção aqui, ela permite com que você diga quais os dias da semana que você trabalha e caso o backup seja executado nesse período, você pode dizer aqui um horário de trabalho e uma quantidade de dados, né? Então aqui eu posso botar, por exemplo, em horário de trabalho, utiliza só 512K, né? Se o backup foi executado nesse período. E fora de horário, né? Por exemplo, aqui ó, o sábado e o domingo eles estão fora, então ele utilizaria aí 1 GB, talvez toda a banda aí da empresa, né? Então você pode fazer essa configuração por aqui também. Se você vai rodar backup só fora de horário, né? Os meus backups rodam só depois das 9 da noite, por exemplo, aí não tem nem necessidade de configurar isso aqui, a não ser que sua empresa, claro, trabalhe aí em outro turno, né? Durante 24 horas, por exemplo. Então a gente vai clicar aqui em Schedule Backup, vamos criar um agendamento. Essas etapas aqui são bem simples, né? Essa ferramenta aqui é bem intuitiva. Você tem aqui opções de fazer backup de arquivos de forma individual, né? Fazer de uma unidade completa, um disco de dados, ou também do System State, né? Pode fazer aqui do System State. A gente vai fazer aqui, pegar alguns diretórios aí de teste, pegar o Users, Recover, pegar mais algumas pastas aqui, eu nem sei se tem conteúdo nelas. Vamos selecionar algumas aqui só para fazer um teste. Se eu quiser também excluir, por exemplo, peguei o C 2 pontos completo, mas eu quero excluir, dentro do C eu quero excluir o Windows, né? Vai todo o C menos o Windows. Possível também. Vamos clicar em Next e nessa tela aqui a gente vai criar as rotinas de backup, em que momento que esse backup vai ser executado. A gente pode em um dia ter até 3 execuções, então eu posso fazer um aqui às 8 da manhã, o meio-dia e 6 da tarde, por exemplo. Essa opção aqui é de forma diária, a gente pode escolher semanal, né? Escolher somente um dia, por exemplo, só nos sábados, às 9 da noite. Né? Posso fazer também mais opções aqui durante o dia e outros dias da semana também. Aqui é a questão da retenção, né? Então a gente pode reter o dado aqui, ó, ele já nos mantém aqui marcado o cheque para retenção semanal. Então eu escolho por quantas semanas eu quero manter esse backup lá dentro do Azure. Aqui, por exemplo, 4 semanas. Posso colocar também aqui a quantidade de meses, né? 12 meses, 5 anos, por exemplo, para o backup anual. Mas eu vou desmarcar aqui o mensal e o anual, vamos deixar só o semanal por 4 semanas. E aqui ele te pergunta de que forma você quer transferir esses dados, né? Se é de forma online ou offline. A forma offline é transferir os dados usando outros recursos do Azure, por exemplo, o Azure Data Box, né, que é um equipamento onde eles vão te enviar para a tua empresa, você faz a transferência dos dados para esse equipamento, esse equipamento vai para o Azure e você já tem os dados lá dentro do Data Center da Microsoft. Com seus próprios dados, aí você não precisa que a Microsoft envie esses discos, né, você utiliza discos próprios e envia isso também para dentro dos data centers da Microsoft. E o mais usual é de forma online, né, onde você vai usar aí a sua rede, a sua largura de banda de internet para fazer a transferência desses dados. Né. Claro, quando é uma quantidade de dado muito grande, aí, na casa aí dos 50, 60, 70 tera, talvez até menos, né, e você tem um pouco tempo para que esses dados sejam transferidos, o ideal seria utilizar essas opções offline. A maioria dos clientes utiliza a forma online, né? E é o exemplo que a gente vai seguir aqui. Aqui ele dá um resumo, né, do que ele está fazendo, que são arquivos e pastas, qual que é a data, qual que é o dia. A gente vai dar um finish aqui, ele vai criar o agendamento. Ele ainda não vai executar, né? Porque ele só executaria no sábado às 9 horas da noite. No nosso caso aqui a gente não vai guardar, então a gente vai mandar rodar um backup agora. Um backup now. Como eu estou fazendo de forma manual, ele vai nos perguntar qual que é, até quando eu quero manter esse dado retido, né? Porque
ele não vai seguir exatamente a política, porque como eu estou rodando manual, pode ser que eu queira algo diferente. Então ele sugere aqui um mês à frente. Vou colocar aqui no próximo dia só, para manter por um dia. Aqui ele informa novamente o que ele está fazendo backup, a gente vai clicar em backup e ele vai começar o processo aí. Tá? A primeira execução demora um pouquinho mais, né? Que ele tem que fazer todos os trâmites lá dentro do Azure e até iniciar a cópia de começar a transferência dos dados. Né? Então vamos só aguardar aqui e a gente já prossegue até dar uma olhada lá no portal como é que isso vai aparecer. Já finalizou aqui, tá? Foi até bem rápido, creio que deve ter dado aí uns 2, 3 minutos. A gente está utilizando aí a internet do Azure, então acho que isso pode ter ajudado também. Vamos dar um close aqui. Aqui ele informa que o último backup foi redado com sucesso, né? O horário. Esse aqui é com relação ao agendamento. Vamos dar uma olhada no portal aqui, como é que isso vai aparecer pra gente. Clicar em Recover Service Vault, o Vault que a gente criou. E aqui em Backup Items, né? Que é itens protegidos, né? Aqui em Backup Items ele vai nos mostrar qual workload que ele está utilizando, né? Então, no nosso caso aqui, o Mars utiliza esse tipo de backup que é o Azure Backup Agent, né? E aqui, se você for fazer, por exemplo, um backup de uma máquina virtual que está dentro do Azure, ele já vai aparecer uma contagem nesse item aqui, né? Então, cada tipo de solução aqui mostra, faz uma contabilização aqui da quantidade de itens de backup. Vamos clicar aqui na questão relacionada ao Mars. Ele vai nos mostrar aqui o que ele está fazendo backup. Então, ele está fazendo backup da unidade C. Né? Ele nos mostra aqui exatamente o que da unidade C ele faz. Então, se você escolhesse a unidade C inteira, ele ia mostrar C2 pontos. Ou, como a gente fez, escolher só alguns diretórios, ele ia mostrar C2 pontos também. Ele vai dizer qual que é o servidor, né? Qual que é o hostname da máquina, lá, no nosso caso VMwin01. Clicando aqui em View Mais, vamos ver o que ele tem de informação. Ele vai falar sobre o último horário e a data do último backup que rodou, né? O mais antigo e o último. Então, foi o que a gente rodou agora há pouco, né? Agora meio-dia e 55, que meio-dia e 52. Então, faz 3 minutos aí. Então, essa daqui é um dos tipos de visualização que a gente consegue fazer através do portal, né? E também tem uma opção aqui que é bastante utilizada, que é essa de monitoramento aqui, que é o Backup Jobs. Então aqui você vê quais jobs que rodaram com sucesso, qual que falharam, qual que está em progresso. Então se tiver algum backup sendo executado no momento, ele vai ser listado aqui, vai estar com status de in progress. E aí você consegue saber se o backup já está rodando ainda, né, ou não. Nesse caso aqui, como é o primeiro backup, ele demora bastante para aparecer aqui, tá? Então a gente vai ter que aguardar um pouco aí para poder ver esse backup aqui, o status desse job que foi executado, ser representado aqui nessa tela, né? que seria basicamente esse mesmo job que rodou aqui, ele vai aparecer aqui. Tá? Então, até se tiver alguma falha, você clica nessa falha e vai ter recomendações ali, qual que é o motivo da falha, né? E a Microsoft sempre te dá recomendações de como resolver isso, te manda para documentações dentro do site da Microsoft com etapas que você pode seguir para resolver aquele problema, né? Caso você tenha falha aí num job que tenha executado. Então veja que eu não consigo fazer nenhuma modificação por aqui, né? Então se eu quiser rodar um job por aqui, eu não consigo fazer, né? Então tem que ser realmente lá por dentro da console. Quando eu for fazer uma restauração, também tem que ser por dentro da console, tá? A gente não consegue fazer por aqui. Vamos só aguardar aqui aparecer o status nessa tela e daí a gente já continua e até segue para a etapa de restauração do arquivo. Então, pessoal, eu tive que rodar um novo job lá. O primeiro acabou não aparecendo aqui, mas é dessa forma que você vê. Então, eu rodei um novo e ele apareceu esse job aqui que foi executado, né? O status deu como completed, então quer dizer que teve sucesso. Se você clicar aqui em View Details, ele vai dizer do que ele fez o backup. Como eu comentei antes, não é especificamente o diretório, né? Essa é de uma unidade, ou se quando é do System State, ele vai marcar aqui Backup do System State, para você ter noção do que ele está backupando. Ele vai trazer aqui também o tamanho, né, do backup, como esse daqui era um backup incremental, é um tamanho menor.
Então veja que ele não tem muitas opções de visualização por aqui, você tem que fazer lá por dentro da console. E você também tem a opção aqui de Backup Alerts, que é para você utilizar o seu e-mail, por exemplo, né, o e-mail aí de um grupo do seu setor, que você pode colocar aqui e ele fica alarmando para você quando tiver algum problema, né? Então pode dar um on aqui, coloca os e-mails que você deseja e aí escolhe a severidade do alerta, né? Então quando é um alerta, por exemplo, deu uma falha em um job de backup, vai ser crítico, né? Então aí você pode escolher que somente os críticos serão enviados por e-mail, os outros não. Mas tem os de warning e os de information. Pode fazer por alerta ou aqui um resumo por hora, né? Normalmente o pessoal seleciona aqui por alerta e normalmente deixa crítico e warning apenas. No nosso caso aqui a gente não vai configurar nesse momento, mas é bem simples, é só botar o e-mail e dar um save. Quando rodar um job e ele atender alguma daquelas duas opções ali, ele vai enviar um e-mail para você. Então tá, aqui a gente tem o job, né, que foi criado. A gente vai voltar aqui na console e a gente vai mandar recuperar aqui o dado para ver como é que funciona. Então ele vai perguntar se tu quer a recuperação originalmente, esse backup está onde? Tá? É desse servidor ou de um outro? Nosso caso aqui é esse, se for um outro você tem que informar a chave de credencial, né? Aquela chave, desculpa, de credencial, não, a chave que você salvou, o passphrase, tem que informar aquela chave. Aqui ele vai perguntar o que eu quero recuperar, se é um volume completo, se é o system state, ou se são arquivos individuais, no nosso caso são arquivos e pastas. Ele vai perguntar o volume. E aqui ele vai perguntar o dia, né, do backup, no nosso caso só dia 6, e o horário desse backup. No nosso caso aqui eu tenho dois momentos que foram executados. Eu posso escolher aqui do primeiro, né, o primeiro às 3h52. E aí você clica em Mount e ele vai montar uma unidade temporária para você, tá? E aí você vai ver isso dentro de um Windows Explorer. Aí você seleciona o que você precisa, né? Faz a cópia aí para o local que você deseja. E ao final você tem que dar um desmount aqui, porque enquanto não der o desmount ele não vai rodar novas rotinas para esse servidor, né? Então é importante lembrar que tem que desmontar a unidade ao final aí do processo de restore. Vamos só aguardar que ele fazer a montagem para a gente ver como é que ele vai aparecer ali no Explorer. Ok, já apareceu aqui, foi bem rápido até. A gente dá um browse. Só dá uma mensagem sobre o uso do Robocop, vamos dar um ok. Opa, já abriu aqui. Então tá, aqui são as pastas que eu selecionei para fazer backup, né? Eu acho que só users que devem ter alguma informação. Ó, por exemplo, desktop tem aqui os arquivos que na verdade só tem um atalho aqui do Edge, que foi eu que coloquei, e esse arquivo aqui que é o arquivo do passphrase, se eu não me engano. Ah não, esse aqui é a chave, é o passphrase. Então esse arquivo aqui, por exemplo, se eu quisesse recuperar ele para um outro local, né, só venho aqui, dou um copiar, podemos jogar aqui em qualquer lugar. Ok. Então é bem simples, né? Ele monta uma unidade para você e você copia o que você precisa. Ao final, como eu comentei, não esqueça de dar um desmontar aqui, dar um yes para confirmar. E ok. Ele também vai mostrar aqui um job de restore. Deixa eu ver se aqui ele já vai aparecer. Ó, aqui é o restore que a gente fez, né? Ele até está em progress ainda, ele não atualizou. Então os backups também, quando acontecem, estão em execução no momento, você pode visualizar dessa forma, tá? Aqui ele só não atualizou ainda, ele leva um tempo aqui. Mas basicamente é isso, pessoal. Então é uma ferramenta bem simples, né? Você viu que é tranquilo de fazer a instalação, de criar um Recover Service Vault aí dentro do Azure, fazer a configuração, criar uma rotina, fazer um restore. É uma ferramenta bem tranquila de trabalhar. Façam testes aí em laboratório, se quiserem levar para seus ambientes corporativos aí. É uma ferramenta bem interessante e tem bastante cliente aí que está utilizando já. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Inscreva-se no canal para não perder os próximos, tá? Qualquer coisa pode deixar um comentário aí que eu respondo assim que possível. Beleza, pessoal?
Um grande abraço a todos aí e até a próxima.